Boa noite, Lagoinha. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero, com muito temor e tremor no coração, vos convidar para fazermos uma leitura no livro sagrado, nas Escrituras, na revelação divina, nas páginas sagradas, que é a popular Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 41, para então meditarmos um pouco na palavra. E o nosso tema nesta noite, ele vai ser um tema muito interessante. Como está escrito, vamos ler: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Aleluia. O nosso tema é: Jesus é maior que Jonas, ou Jesus é maior do que Jonas. Eu vou voltar um pouco ao Antigo Testamento, que faz parte, da Bíblia Sagrada. Nós temos o Novo, temos o Antigo Testamento. Ambos devem ser lidos, pesquisados, e quem sabe até não tentar exaurir a palavra, se é que alguém conseguiria isso. Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, eu vou ler um pouquinho aqui, só para a gente pegar aqui firmeza, naquilo que eu vou falar. Está escrito, capítulo 1, verso 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O verso 3 vai dizer: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Já está bom aqui essa parte, por enquanto. Queridos, é impressionante o fato de Deus se preocupar com todas as pessoas. Tem hora que a religião, aquele orgulho religioso, aquele orgulho denominacional, aquela coisa assim que parece que nós somos assim selecionados, e que a atenção está só sobre nós, e que o resto vai ficar para lá. Tem hora que alguém até pensa assim. Havia na época de Jesus uma classe de pessoas que, quando iam orar, eles oravam assim: Senhor, eu não sou como os demais pecadores, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou especial. Só faltava dizer: Senhor, por pouco eu não me salvo sem a graça, de tão especial que eu sou. E eles estavam cometendo um erro, um engano, um equívoco absoluto. Primeiro porque ninguém, por mais que se esforce, ele vai conseguir alcançar a salvação sozinho. Segundo, o amor de Deus, ele é absolutamente pleno, e ele se preocupa com todas as pessoas. Portanto, Deus nesta noite aqui, ele está preocupado em nos abençoar de forma maravilhosa. Os que concordam comigo, digam amém. E Deus então, ele mandou Jonas ir pregar a uma cidade, Nínive, que se torna capital da Assíria.
Por enquanto ainda não era, mas se tornaria. Queridos, o Jonas, profeta de Deus, homem de Deus, chamado, escolhido por Deus, recebeu a unção de profeta. Era conhecido e reconhecido no território das 10 tribos como profeta consagrado ao Senhor. Segundo Reis 14:25, era filho de Amitai, que também era profeta, renomado, conhecido, consagrado no território de Israel. E o Jonas recebe de Deus uma ordem, recebe de Deus, aleluia, uma missão especial de levar a palavra do Senhor até a uma cidade. E agora o profeta, incrivelmente, o profeta que tinha a lei de Deus na mão, o profeta que conhecia e sabia que Deus era onisciente, onipotente e onipresente, ele decide fugir da presença do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, com conhecimento da palavra, que ninguém foge de Deus. Se Deus te chamou, meu querido, para uma tarefa, se Deus te chamou para uma missão, se Deus te vocacionou, se Deus pôs sobre você a unção para você fazer uma obra para Ele, não tente fugir, não corra, abrace, aceite, obedeça para a glória do nome dEle. Aleluia. Jonas não quis ir. Por que é que Jonas não quis ir? Possivelmente porque ele sabia que no futuro, aleluia, se esta nação fosse poupada, ela causaria problemas a Israel. Mas o problema, ele só seria causado a Israel se Israel desobedecesse a Deus. A promessa de Deus para Israel era: se vocês andarem na minha presença e obedecer os meus mandamentos, um de vós perseguirá a 1000. E o Jonas sabia que Israel, ele estava vendido à idolatria, Israel estava entregue à imoralidade, Israel estava entregue à apostasia, e Israel seria presa fácil pela nação da Síria. Então ele preferiu que aquela cidade morresse, a no futuro se tornar a capital do império mundial, cujo império causaria problemas a Israel. E o Jonas então pensou consigo: eu não vou, porque eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que se eles se arrependerem, Deus vai perdoá-los. Aleluia. E ele então foge, e ele vai para a direção de Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai até a cidade, e também era porto de Jope, compra uma passagem, embarca em um navio e vai viajando, dormindo no porão. Tem muitos Jonas que estão dormindo em porão de navio. Tem muitos Jonas fugindo da responsabilidade. Tem muitos Jonas rejeitando a missão que Deus deu a ele. E agora o Jonas foge para Tarsis. E de repente vem uma tempestade. Deus manda o vento, Deus manda a chuva, Deus sacode o mar. E agora então o desespero chega à tripulação, o desespero chega aos marinheiros, e Jonas finalmente é lançado ao mar.
E a Bíblia diz que Deus deparou um grande peixe que engoliu o Jonas. E o Jonas então, no ventre do peixe, ele ora. Que pena que às vezes é assim. A gente busca mais quando estamos no ventre do peixe. A gente jejua mais quando estamos no ventre do peixe. A gente lê mais Bíblia quando estamos no ventre do peixe. A gente procura mais o pastor para pedir uma palavra de conforto e consolo quando nós estamos no ventre do peixe. A gente procura mais os irmãos de oração, aqueles mais consagrados, quando estamos no ventre do peixe. Mas a vontade de Deus é que, oh, aleluia, em todo o tempo a gente viva buscando a Deus, a gente viva orando a Deus, a gente viva se santificando a Deus, a gente viva se consagrando a Deus, a gente viva obedecendo a palavra de Deus. Mas Jesus é maior que Jonas. Jesus, ele é maior que Jonas. E a Bíblia diz então que Deus dá uma ordem ao peixe. Eu quero dizer nesta noite e declarar isso com respaldo bíblico, que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dos grandes animais. E se porventura era baleia, a Bíblia não diz que era baleia, embora tenha versão que diz, mas no original não diz. Aleluia, pode ser o lambari, ou pode ser o bagre. Para Deus nada é impossível, queridos. Jonas, vomitado na praia, o peixe voltou pelo mar Mediterrâneo, vomitou Jonas no território de Israel. Aí Jonas tomou aquele banho, tirou aquela baba, aquela sujeira do interior do peixe, voltou para sua casa. Aí veio a palavra de Deus a Jonas novamente: levanta-te e vai a Nínive. Oh, Deus insistente, Deus está falando sobre isso de novo. Deus tornou a tocar no assunto. Deus verdadeiramente quer que a vontade dele seja cumprida. Deus, ele quer que o projeto dele realmente seja realizado, porque ele tocou no assunto de novo. Quantas vezes na igreja isso acontece? Deus fala com você uma vez, depois Deus fala de novo, Deus fala com você outra vez, e ele vai falar sempre. E agradeça, ou agradeçamos a Deus por isso. Jesus, ele é maior que Jonas. Aí Jonas foi para Nínive, e a Bíblia vai dizer que ele chegou a Nínive, capítulo 3 do livro de Jonas, e em 3 dias ele percorre a cidade. Jonas, ele foi contra a vontade. Jonas, ele foi irado. Jonas, ele foi revoltado. Jonas, ele foi pregar desejando que os seus ouvintes morressem. Ele não leva uma mensagem de amor. Eu costumo dizer que Jonas é o único pregador da Bíblia que pregou uma mensagem sem um mínimo de amor no coração. Muito pelo contrário, ele pregou desejando que seus ouvintes morressem e não alcançassem a misericórdia de Deus. Jonas, ele chega em Nínive, ou a Nínive, com uma mensagem pessimista. Ao contrário, aqui nesta noite, eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite estão torcendo e orando para que Deus abençoe nesta noite. Eu tenho certeza que os que estão aqui nesta noite
tem amor no coração e deseja a cidade de Além Paraíba salva. Tanto que no sábado, nós teremos aqui o sábado da compaixão para moradores de rua. Eu fui ao Bahamas um dia desses, e aí tinha um sentado triste. Quando eu disse para ele sobre o evento, e disse que ele seria abordado e convidado de novo para vir, ele já começou a chorar, e lágrimas desciam no rosto dele. E eu fiquei emocionado, feliz. Mas o Jonas chegou naquela cidade e ele pregava desejando que seus ouvintes morressem. A realidade aqui nesta noite é diferente, porque Romanos 15:5 vai dizer que o amor de Deus, oh aleluia, ele está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. O amor de Deus está aqui. Aí Jonas prega revoltado, desejando a morte, desejando condenação, desejando o pior para aquele povo. E aí a Bíblia vai dizer que aquele povo teve uma atitude diante da mensagem negativa. Gente, hoje pregar às vezes é uma tarefa difícil. Aleluia. Louvado seja Deus. Quase que a gente tem que selecionar as palavras para não ferir, não machucar, não contrariar, porque pode aborrecer alguém, ele nem querer voltar mais na igreja. O Jonas, ele foi pregar para um povo que a Bíblia diz que a maldade deste povo, ela estava cheirando mal as narinas de Deus. Os ninivitas, tem versão que chama os ninivitas de grandes pecadores. Tem gente que diz que não tem pecado grande e não tem pecado pequeno, mas a Bíblia diz que tem pecado grande e tem pecado pequeno. Se estudarmos a Bíblia, a gente acha, nós encontramos que os pecados de Sodoma e Gomorra se multiplicaram, incomodaram a Deus. Nós encontramos que a maldade dos antediluvianos era extrema e incomodou a Deus. Os ninivitas eram perversos, malvados, sanguinários, violentos e um monte de outros predicados e adjetivos podem ser dados a eles. Era um povo literalmente sem Deus. Mas agora, diante da mensagem que Jonas pregava, a mensagem era uma mensagem curta, que dizia: dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Era só isso. Dentro de 40 dias a cidade será destruída. Aleluia. Voltando ao Novo Testamento. Aleluia. 41 do capítulo 12 de Mateus. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Queridos, a mensagem de Jonas, ela foi desagradável, amarga, sem amor, ruim. E aqueles homens, eles pensaram o seguinte: Deus, Ele se preocupa com toda a humanidade,
porque nós seríamos aquele que Deus jamais estaria preocupado conosco. Vamos tomar uma atitude diferente. E olha, queridos, ninivitas não tinha Bíblia, ninivitas não participavam de GC, ninivitas não participavam de escola bíblica dominical, não sabiam nada de Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos aqui 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, que revela o amor, a compaixão. Aliás, o Jonas decidiu não viver um dia de compaixão. Ele vivia um nacionalismo cego. E agora Jesus, ele elogia. Jesus elogia os ninivitas. Os ninivitas não sabiam que um dia, aleluia, Jesus faria menção deles, não no sentido negativo, pejorativo, reprovando, mas muito pelo contrário, elogiando a eles. Jesus agora ele nasce numa nação para a qual primeiramente ele é enviado não como profeta. E agora, se lermos o contexto de Mateus 12, nós iremos encontrar um grupo, entre aspas, de religiosos, teólogos, escribas, no grego, gramateus, peritos da letra, virando para Jesus e dizendo: mostra-nos um sinal. Aí Jesus diz a eles: nenhum outro sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Queridos, Jesus, ele elogia os ninivitas. Os judeus, eles viram um monte de sinais, ok? Eles viram sinais. Eles viram, por exemplo, Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus acalmar uma tempestade. Eles viram Jesus ressuscitar o Lázaro. Eles viram Jesus multiplicar pães. Eles viram Jesus multiplicar peixes. Você já pensou em quantos milagres você já viveu? Já experimentou? Olha a saúde que você tem. Olha o emprego que você tem. Olha a roupa que você tem. Olha os filhos que você tem. Olha os privilégios que você tem. Olha a graça que você tem. Olha a oportunidade que você tem. E às vezes a ordem do dia é reclamação, é chororô. E ainda viramos para Deus e dizemos: Senhor, eu quero ver a tua operação, eu quero ver o teu milagre.
Os fariseus estavam cegos para aquilo que Deus estava fazendo. Aleluia. Ó Senhor, nesta noite, o que é maior que Jonas? Jonas era um homem como eu. O máximo que Jonas podia fazer, na verdade nem fez. No livro de Jonas, Jonas só ora quando está no ventre do peixe. E mesmo assim, ele poderia ter orado no ventre do peixe, dizendo: Senhor, quando o Senhor me der a ordem de novo, eu vou. Ele não faz. Ele só disse que queria voltar para a terra, para ele entrar no templo do Senhor. Aleluia. Deus, nesta noite, Ele quer revelar a você que Jesus, Ele não é simplesmente um profeta. Jesus, Ele não é simplesmente um curandeiro. Jesus, Ele não é como um caixa eletrônico. Acabou o dinheiro, eu passo o cartão e saco. Não. Jesus é maior. Jesus é rei. Quando Jesus nasce, os homens que, guiados pela estrela, foram até Jerusalém, levaram incenso, mirra e ouro, e chegaram lá e perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Jesus é rei. Ele é maior que Jonas. Jesus é maior que Jonas. Jonas foi só porta-voz, levando uma mensagem. Jesus era diferente. Jesus, ele era a mensagem. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, palavra, e a palavra estava com Deus. Pai, Deus Pai. Oh. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é maior, porque ele não era da terra, ele veio do céu com uma missão superior à missão de Jonas. Superior. E muito. E muito. E Jesus, como tal, como filho de Deus, tendo a natureza de Deus, quando ele aceitou a adoração, ameaçaram apedrejá-lo, porque nenhum judeu poderia receber adoração de homem algum, a não ser Deus. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Sabe qual é? Morrer na cruz. Jesus, ele foi levado à cruz para pagar o preço, para que nós hoje estivéssemos aqui. Estamos aí celebrando a Semana da Paixão de Cristo. Oxalá se parássemos para entender o que significa isso. Vivemos aí agarrados em um monte de cerimônias, tradições, rituais, e a Bíblia apresenta algo muito mais profundo. E Jesus, ele foi para a cruz para fazer o que Jonas não podia, porque ele é maior que Jonas.
Ele não era, Ele é. E nesta noite Ele, aleluia, já libera vocês. Jesus, tudo que acontece com Ele, que aconteceu com Ele, está aqui, ó. Ele dizia: e o Filho do Homem vai como está escrito. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus, quando estava na cruz, Ele fechou os olhos. E quando Ele fechou os olhos, Ele viu a mim, Ele viu a você, Ele viu o Fernandinho Beiramar, Ele viu o terrorista, Ele viu os piores seres humanos que vivem sobre a terra. E Ele pensou, e Ele disse: eles podem até rejeitar, mas eu vou deixar pago. E Ele, quando estava na hora da sua morte, oh, aleluia, Ele disse na língua grega: tetelestai, está consumado. Quer dizer, está pago, está acabado, ninguém deve mais nada. A morte de Jesus. Ontem eu estava no salão e uma moça tentou evangelizar um homem que não acredita, não conhece nada do plano de Deus. E quando ela falou: Jesus em breve vai voltar, ele disse assim: se da primeira vez fizer aquilo com ele, se ele voltar de novo, ele está lascado. E ela tomou um susto. Eu já estou acostumado a ouvir isso. Eu fiquei na minha. Mas olha o que diz Hebreus 2:14. Oh, aleluia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, deste também igualmente ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Celebre nesta noite a morte de Cristo. Se alegre por Jesus ter morrido. Oh! E Jesus, Ele fez o seguinte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. No momento que Ele morre, Ele faz exatamente isso aqui para você, que está lá em Colossenses 2 e também 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, gravando na sua cruz. Hoje o diabo não pode te acusar. Hoje Jesus, Ele te libera. Hoje Jesus te libera. Hoje Jesus te transforma. Hoje Jesus te solta.